Dizem que a floresta guarda segredos que nenhum homem deveria descobrir. Eu mesmo nunca acreditei nessas histórias, até o dia em que trouxe para casa algo que não pertencia a este mundo. Não era um animal comum. Tinha dentes afiados, pele coberta por escamas e olhos que brilhavam como fogo na escuridão. Crescia rápido demais, e cada dia que passava, eu me perguntava se ainda tinha um companheiro, ou se estava alimentando o nascimento de um monstro. Eu o chamei de Dino, mas não era um apelido carinhoso. Era um aviso, porque dentro dele habitava algo muito mais antigo, mais selvagem, e muito mais perigoso do que eu poderia imaginar. Essa é a história que nunca contei a ninguém, mas que, em certas noites, ainda ecoa nas paredes da minha fazenda, como se ele nunca tivesse me deixado. Capítulo 1 – O descobrimento e o mistério. Eu nunca fui um homem de acreditar em histórias estranhas sobre a floresta. A Amazônia sempre me pareceu apenas um lugar vasto, cheio de vida, mas dominado por regras que qualquer homem prudente aprende a respeitar. E, ainda assim, naquele dia, encontrei algo que desafiou cada convicção que eu tinha. Estava andando por uma trilha isolada, longe das rotas que eu costumava percorrer para caçar. O sol começava a se esconder atrás das copas altas das árvores, e a luz dourada que atravessava a vegetação dava à floresta uma aparência quase mística. Foi então que percebi algo estranho no chão, semi-enterrado entre folhas úmidas e galhos quebrados. Um ovo. Mas não era um ovo comum. Ele tinha o tamanho de uma pequena melancia, a casca rugosa e de um tom acastanhado, quase camuflado pelo chão da floresta. Minha primeira reação foi de fascínio. Talvez seja de alguma ave gigante, pensei, lembrando de lendas de pterossauros ou aves raras que os cientistas registravam apenas em livros. Sem pensar duas vezes, coloquei o ovo cuidadosamente na mochila e segui de volta para casa, com o coração acelerado pela empolgação e pela curiosidade. Nos dias seguintes, cuidei dele como faria com qualquer cria delicada. Mantive o ovo aquecido, observei cada fissura que aparecia na casca e senti uma expectativa crescente que misturava medo e fascínio. E então aconteceu. Uma pequena rachadura se abriu, e, com um esforço silencioso, uma criatura emergiu. O que saiu daquele ovo não era uma ave. Não era nada que eu tivesse visto antes. Pequeno, mas já intimidador, estava coberto de escamas úmidas. Seus dentes minúsculos e afiados brilhavam à luz, e seus olhos grandes e amarelados me fixavam com uma inteligência quase humana. Cada movimento era cauteloso, mas cheio de energia selvagem. Era um jovem espinossauro, mas ainda em crescimento. Um ser que parecia ter saído diretamente de outra era, de um tempo antes dos homens. Batizei-o de Dino, não por afeto, mas como um lembrete constante do poder que ele carregava, mesmo naquele tamanho inicial. Nos primeiros dias, tentei alimentá-lo com carne que eu mesmo preparava. Ratos, pedaços de galinha, qualquer coisa que ele aceitasse sem questionar. Mas logo percebi que Dino não queria apenas comida fácil. Ele queria caçar. Observava os ratos da fazenda com atenção quase predatória. E, quando tinha chance, se lançava sobre eles com uma rapidez e precisão que me deixavam perplexo. Essa foi a primeira vez que senti medo. Não um medo irracional, mas o tipo de apreensão que te faz perceber que o mundo tem regras que você não controla. Dino crescia rápido demais, cada dia mais alto, mais ágil, mais imponente. Seus movimentos tornavam-se mais confiantes, quase como se ele soubesse que não havia igual à sua volta. Ele não me via como amigo, pelo menos, não como eu gostaria. Eu percebia que eu era apenas a fonte de comida fácil, alguém que ele tolerava. Passei a estudar cada gesto, cada olhar. Seus olhos amarelados, quase hipnóticos, pareciam calcular cada risco e oportunidade. Às vezes, quando o sol se punha e a floresta ficava envolta em sombras longas e silenciosas, eu via observando o horizonte, as patas dianteiras segurando galhos ou folhas, o corpo erguido sobre as patas traseiras. Ele parecia curioso sobre tudo, mas também alheio às minhas tentativas de aproximação. Eu sabia que não poderia revelar a ninguém o que tinha ali. A humanidade não estava pronta para ver algo assim. E, mais do que isso, uma parte de mim temia que, se Dino fosse exposto, as consequências poderiam ser imprevisíveis. Então guardei o segredo, mantendo-o perto, mas sempre consciente de que aquele ser não pertencia àquele tempo, àquele mundo. Certa noite, percebi que ele já atingia quase 1,5 metro de altura. A visão de suas garras afiadas, dentes minúsculos e olhar penetrante me deu calafrios. Ainda assim, havia algo fascinante nele, uma beleza perigosa que me fazia sentir um misto de temor e admiração. Eu o via como um predador em miniatura, uma criatura que poderia facilmente dominar tudo ao seu redor se desejasse, mas que, naquele momento, estava sob minha vigilância.
Foi ali que compreendi. Dino não seria apenas um animal de estimação. Ele era um mistério, uma força da natureza contida apenas pelo acaso e pela minha determinação. E, no silêncio da Amazônia, eu senti que havia dado início a algo que mudaria não apenas minha vida, mas a própria ordem daquilo que eu julgava conhecer. O capítulo 1 termina aqui com um ar de mistério e tensão crescente, deixando claro que Dino é uma criatura extraordinária e imprevisível, que o fazendeiro tentará entender, mas cujo instinto selvagem sempre representará um perigo velado. Capítulo 2. Convivência e perigo. O tempo passava rápido demais naquela parte da floresta, e Dino crescia ainda mais rápido do que eu podia imaginar. Agora já atingia quase 1,5 metro de altura, e cada gesto seu carregava força e agilidade impressionantes. Ele não se movia como um animal domesticado, movia-se como um predador nato, equilibrando-se sobre as patas traseiras com uma destreza surpreendente, usando as dianteiras para explorar, agarrar ou investigar qualquer objeto que despertasse sua curiosidade. Mesmo assim, algo estranho acontecia comigo. Eu sentia uma ligação silenciosa, uma espécie de respeito mútuo. Ele me tolerava, mas também me estudava, e eu me via tentando decifrar cada grunhido, cada olhar. Às vezes, quando a luz do sol atravessava as copas das árvores e iluminava seu corpo coberto de escamas, eu via a imponência de um predador pré-histórico e sentia um frio na espinha. Dino não era apenas selvagem. Era uma criatura de outro tempo, e minha fazenda, meu lar, agora se tornava território compartilhado com algo que eu mal conseguia compreender. Tentei estabelecer regras. O estábulo seria seu espaço, e eu o alimentaria regularmente. Mas Dino tinha outras ideias. Ele queria caçar. Começou pelos ratos, depois pelas galinhas. No início, eu tentei conter meu receio com empolgação. Afinal, criar algo assim, ver sua inteligência e instinto, era fascinante. Mas, logo, percebi que não podia subestimá-lo. Cada ataque às galinhas era rápido, silencioso, quase cirúrgico, e havia algo nos seus olhos que me lembrava. Ele não era meu amigo, e não estava ali por afeição. Mesmo assim, tentei manter a rotina. Eu caçava veados, pescava, cuidava dos cavalos e percorria a floresta sozinho. Dino observava à distância, muitas vezes escondido entre árvores ou arbustos, sempre atento a qualquer movimento, qualquer som. Era uma presença constante, silenciosa, que me acompanhava sem se mostrar inteiramente. Às vezes, seu rugido distante acordava os cavalos, e eu percebia que eles o respeitavam tanto quanto eu. Uma noite, decidi caçar um veado raro que tinha ouvido falar, uma espécie exótica, autorizada pelo governo para caça, que era considerada um desafio até para caçadores experientes. Subi em uma árvore, camuflado pela escuridão, e esperei pacientemente. A lua estava cheia, mas coberta por nuvens que às vezes mergulhavam a floresta em sombras densas e silenciosas. Então o vi. Ele apareceu entre a vegetação, elegante, altivo, exatamente como eu imaginava. O disparo foi certeiro, e o veado caiu. Meu coração disparava de adrenalina e orgulho, mas, ao mesmo tempo, um arrepio percorreu minha espinha. Lembrei-me dos antigos avisos de indígenas sobre a floresta, sobre os espíritos da mata, sobre predadores que ninguém devia encontrar. Enquanto carregava o veado de volta, tropecei em algo que me fez parar. Uma pegada enorme, com garras afiadas, pelo menos 2 vezes maior que as do Dino. Senti meu sangue gelar. Outra criatura? Alguém ou algo havia rastreado Dino. O som de galhos quebrando e folhas se movendo atrás de mim me fez correr sem olhar para trás. Não havia tempo para raciocínio, apenas para sobreviver. Ao voltar para a fazenda, tranquei todas as portas, verificando cada canto. Subi ao 2º piso e olhei para o estábulo. Dino estava lá, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Ele não tinha tentado escapar, não havia ruídos, nem rastros. Foi nesse instante que compreendi a magnitude do que estava lidando. Dino não era apenas um animal selvagem. Ele era inteligente, calculista, quase consciente da ameaça que qualquer um representava para ele, inclusive eu. Com o tempo, minha rotina continuou. Eu cuidava da fazenda, dos cavalos e das caçadas, e Dino continuava a observar, a testar seus limites, a explorar cada canto. Ele me trouxe presas ocasionalmente, um porco do mato, peixes que capturava sozinho, e, mesmo assim, eu sabia que ele poderia me virar as costas a qualquer momento. Cada passo na floresta era uma lembrança de que eu não estava mais sozinho. Havia algo antigo ali, algo pré-histórico que compartilhava o mesmo espaço que eu, mas que não seguia nenhuma regra que eu pudesse impor. E, ainda assim, entre medo e fascínio, uma estranha sensação de respeito crescia em mim. Eu observava caçar, aprender
crescer, e pensava, talvez, só talvez, houvesse algo que eu pudesse aprender também, sobre a floresta, sobre a vida, sobre a linha tênue entre a civilização e a selvageria. Mas a noite caía, e com ela, o peso do desconhecido se aproximava mais uma vez. O barulho da floresta parecia mais intenso, mais próximo, como se outros olhos estivessem observando. Algo me dizia que Dino não era o único daquela espécie, ou de algo semelhante, à espreita na Amazônia. E essa percepção me fez compreender que, dali em diante, cada dia seria uma mistura de convivência, perigo e fascínio, onde cada decisão poderia mudar tudo. Capítulo 3 – Libertação e Desfecho. Os dias passavam, e Dino já não era mais o filhote que eu trouxera da Amazônia. Ele tinha crescido quase até o tamanho de um cavalo, com músculos robustos, garras afiadas e escamas que brilhavam à luz do sol. Seus olhos amarelados continuavam a me observar com a mesma intensidade, mas agora carregavam uma presença quase imponente, que lembrava que, apesar de toda a convivência, ele não pertencia a este mundo. Eu sabia que não podia mantê-lo na fazenda por muito mais tempo. Dino precisava da floresta, do rio, da caça verdadeira. Era ali que ele poderia ser completo, viver de acordo com sua natureza. Mas a decisão de libertá-lo não era simples. Cada passo até aquela escolha vinha acompanhado de lembranças das primeiras semanas, do seu nascimento, do medo, da curiosidade e do respeito que cresceu entre nós. Era início de tarde quando enchi o tanque da caminhonete. Cobri a jaula de transporte com pano grosso para proteger Dino dos olhares curiosos de quem eventualmente passasse na estrada de chão. Peguei-o como se fosse um cachorro, segurando firme, mas respeitando seu espaço. A cada rugido que ecoava entre as árvores, os macacos se agitavam nas copas, fugindo assustados. Eu sentia o cheiro dele, uma mistura de carne crua, floresta e predador, e compreendi, de forma profunda, o quão selvagem ele ainda era. Seguimos por quilômetros de trilhas esquecidas, até chegar ao local onde eu o encontrara. A vegetação parecia me receber de volta, e o som das cachoeiras próximas misturava-se com o canto distante de pássaros e o farfalhar das folhas. Dino cheirou o solo, os arbustos, o rio, e eu percebi que ele reconhecia aquele ambiente. Um instinto antigo despertava nele, e algo em seu olhar me disse que tudo ficaria bem. Ele entrou na água do rio sem hesitar. Seus movimentos eram quase graciosos para uma criatura tão poderosa. Mergulhava, capturava peixes e os trazia para perto de mim, deixando-os na margem. Pela primeira vez, senti que estávamos em harmonia. Eu, observando, e ele, vivendo plenamente sua natureza. Fiquei sentado em uma pedra, admirando aquela cena, percebendo que cada rugido, cada gesto e cada movimento de Dino era uma lição de liberdade e sobrevivência. Então aconteceu algo que me deixou sem fôlego. Do outro lado do rio, surgiu uma criatura maior, semelhante a Dino, mas com porte imponente, músculos mais desenvolvidos e presença majestosa. Ele o ignorou completamente, seguindo seu caminho pela floresta, rio acima, como se dissesse: este é o seu lugar. Este é o meu mundo. Por um instante, senti que Dino encontrara sua espécie, sua origem. Enquanto eu retornava para casa, um misto de felicidade e tristeza me invadiu. Eu ria sozinho, pensando no alívio de não carregar mais esse fardo, mas também no vazio deixado pela ausência dele. Na estrada, a cidade parecia normal, cheia de vida e sons, mas dentro de mim, a história que vivemos permaneceria secreta, guardada para sempre. Ao voltar à fazenda, percebi que a vida continuava. Os cavalos relinchavam, o vento soprava pelas árvores, e eu retomei minha rotina de caça e pesca. Mas, em certos momentos, ainda escuto um rugido distante na floresta ou sinto o cheiro de um predador invisível. Sei que Dino está lá, livre, forte e selvagem, vivendo de acordo com o que ele realmente é. E eu, de alguma forma, sinto orgulho de ter feito a escolha certa. A história de Dino nunca foi contada a ninguém, exceto para meus netos, que sempre me pedem que a repita, fascinados, imaginando cada detalhe. Meu filho não acredita, mas ouve com atenção até o fim, sabendo que algumas verdades são grandes demais para serem compartilhadas com o mundo. E assim permanece. Dino, a fera da Amazônia, um segredo antigo, intocado, selvagem e livre, marcado para sempre na memória de quem teve a coragem e a sorte de encontrá-lo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de acompanhar essa história incrível do Dino. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim. E, claro, se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma aventura nova. Prometo que tem muita coisa fascinante vindo por aí.
Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.